Boa noite, pessoas. Hoje vamos ter uma live muito importante para falar de um assunto extremamente sério: relações não saudáveis. E para o bate-papo de hoje, nós temos uma convidada mega especial, a psicóloga Michele, que acabou de entrar aqui, que eu já vou chamá-la. Bem, solicitação feita, agora é só esperar a convidada entrar. Vamos lá. Relações não saudáveis, infelizmente, existem. Muito. Cadê tu? Olá! Boa noite, Paula. Tudo bom? Hoje é um assunto sério que você manja bem e, infelizmente, você manja bem, né? Você conhece bem. Infelizmente, porque é um sofrimento, viu? É um sofrimento. Tem gente que sofre e assume que sofre, tem gente que sofre e não sabe que sofre. Então, a gente tem realmente uma demanda muito grande dessas questões dentro de consultório, fora de consultório, em roda de amigo, dentro de papos dentro da família. Enfim, que as pessoas às vezes não se dão conta, né, da diferença entre um e outro, porque a diferença entre um e outro é um fiozinho de cabelo, Paula. Para a gente saber o que é uma coisa, o que é outra, o que é outra, é um fiozinho. E geralmente elas carregam algo em comum. Por isso que muitas vezes confunde, muitas vezes a gente não dá o devido valor. Aí a gente vai falar sobre isso aqui hoje com muito respeito, com muito prazer, né? Levando a sério, coletando informações, experiências de quem já passou por essas questões, né? Eu vou trazer também as minhas experiências nesses 21 anos de formação como psicóloga, atendendo em consultório há mais de 16 anos. Então, a gente tem bastante coisa para falar por aqui hoje. Vai ser muito legal. Então, vamos começar pelo começo. O que Vamos são começar com isso. não saudáveis? Pelo que você me falou, a gente pensa em uma coisa, sempre vem relacionamento tóxico, mas você me falou que são vários. Várias É coisas. contigo. Vamos lá. Quando a gente pensa em não saudável, é tudo aquilo que faz a gente sofrer, né? E o que faz a gente sofrer? Tristeza, medo, rejeição, manipulação, falta de validação, falta de apoio, né? Quando a gente tem essas questões dentro dos relacionamentos que a gente está envolvido, já é algo que não é saudável, né? E aí a gente entra naquela coisa assim, sabe o tal só por hoje? Ah, não, hoje foi assim, mas amanhã vai ser melhor. O relacionamento está assim, mas já foi bom e voltará a ser bom. Então a gente fica também preso a crenças, né? De amor, crenças românticas, de que as coisas vão melhorar. E muitas vezes não é só uma questão do momento, às vezes é uma questão do comportamento, é uma questão do traço da personalidade. E também questões patológicas, porque dentro do que a gente vai falar, a gente vai citar um transtorno psicológico muito grave, muito comum, que a gente já viu em muitos filmes e não se deu conta, e hoje a gente consegue ver, se a gente prestar atenção, nas pessoas em volta da gente. Vamos lá, então? Bora, contigo. Bora! Qual é o primeiro relacionamento não saudável? Vamos começar assim. Eu meio que selecionei do simples ao mais complexo, vamos dizer assim. E o último, né, que seria o quarto elemento aí, a dependência emocional, ela às vezes está presente em toda a dinâmica, tá? Então ela não é a mais grave. Às vezes ela é a mais comum, fazendo parte de todas as outras. Mas vamos começar aí por uma relação tóxica, porque ela tem particularidades muito bacanas para a gente descobrir juntas aqui. Vamos lá. Uma relação tóxica é aquela baseada no conflito. Não significa que a pessoa é tóxica e ela será tóxica uma vida inteira em todas as relações. Tem gente que é ótimo amigo, é ótimo chefe, mas como namorado, como namorada, é aquele problema. Então, se ela fosse só tóxica, ela seria o tempo todo tóxica, ok? Então, a toxicidade não é algo assim, a pessoa é tóxica. Ela é uma ação, e ela é uma ação conjunta. Vamos dar um exemplo assim, ó. Relações conflitantes, né? Então, eu tenho um relacionamento... Geralmente, a gente usa muito relacionamento amoroso. Vamos começar pelo amoroso, depois eu parto para outras áreas de relações também, tá?
Eu sei que relacionamento amoroso é algo que as pessoas ficam encantadas, né? Elas gostam de se autodescobrir nas relações amorosas, né? Gostam de saber o que acontece. Então, a gente vai usar o exemplo da relação amorosa aqui. Deixa eu só arrumar o meu tripé aqui, Paula, porque ele tá escorregando. Não, E não, agora tudo ele... bem. Então, até para falar, quem tiver aqui na live quiser mandar uma pergunta, aqui tem Um essa possibilidade. exemplo. Até a gente não cita nem o nome da pessoa, porque E, tem gente que passou por isso, por um relacionamento tóxico ou não saudável e queira fazer alguma pergunta. Pronto. sim. Isso dá uma margem para a gente pensar, Paula, que todos nós podemos ser tóxicos em algum momento, né? É aquilo que a gente fala, né? O outro é tóxico, eu sou um alecrim dourado, né? Será que eu já não fui tóxica em algum momento? Numa relação de amizade, num ciúme de uma amizade, numa relação no trabalho, onde de repente eu poderia inconscientemente estar disputando lugar com uma pessoa, né? Vaga, atenção, tá? Então, eu quero que a gente pense aqui hoje que todos estamos propensos. Um ou outro, dá pra gente ver que a gente não está. Mas, principalmente a toxicidade, nós todos estamos propensos, tá? Por quê? Porque o próprio nome diz, né? O que é tóxico é algo que contamina, né? Então, o que é tóxico? É algo que eu tenho, algo que eu faço, que eu sinto, e aí eu contamino o outro com isso. Então, eu posso ser contaminada e me tornar tóxica naquela relação, mas ser uma Michelle comum em outras relações, inclusive de namoro, de romance, mas com aquela pessoa houve toxicidade. Então, a relação tóxica, ela é baseada num comportamento que a gente tem com o parceiro, seja parceiro de amizade, de coleguismo, de trabalho e amoroso, onde a gente se intoxica com o que ele está fazendo. Então, eu entro numa relação assim, Paulo. Eu sou paz e amor, eu acredito nas pessoas, eu acredito no meu parceiro, eu acredito em mim. Não sou de ficar desconfiada de nada, sou uma pessoa good vibe. E aí eu entro num relacionamento onde a outra pessoa, ela tem algumas questões negativas nela, e ela começa a colocar esses comportamentos negativos dentro do relacionamento. Então, por exemplo, é uma pessoa que olha o seu celular. De repente, você inconscientemente permitiu que a pessoa olhasse seu celular, porque você pensa assim, ai, que bonitinho, ai, é amor, né? Deixa ele ver que eu não tenho. Deixa eu provar para ele a minha fidelidade, né? Então, deixa ele ver lá, o celular não tem nada a ver. E aí, num dado momento da relação, você também começa a pensar: ué, se ele quer tanto ver o meu celular, é porque ele tem coisa no celular dele. Eu vou ver o celular dele também. Então a gente se intoxicou com algo que não era nosso, não fazia parte do que a gente tinha como meta de vida, como comportamento saudável. E estou falando de coisa pequena, né? A toxicidade vai mais, ela vai na questão do controle, né? Eu preciso controlar. A pessoa que é tóxica, que está sendo tóxica naquela relação, porque ela pode estar se sentindo inferior, né? De repente a pessoa namora alguém que ganha mais, ganha um salário maior, tem mais estudo, viajou mais. Ou ela acha que é muita areia para o caminhão dela, então tem que ter esse controle para não perder a pessoa, para não perder o controle. E aí ela começa a desenvolver esses comportamentos. E a gente que entrou na good vibe no relacionamento acaba também se tornando tóxica, porque a gente se torna um espelho daquilo que a gente está recebendo. Então a pessoa está lá bem tóxica e a gente começa a ser bem tóxica também. É uma relação complicada, né? Porque você entra de um jeito e acaba e se desenvolve de outro jeito. Que não é o seu, é o do outro. Só que a gente se intoxicou, a gente se contaminou com aquilo. Isso é pequeno, tá? Se a gente for esticar, tem tantos outros exemplos. Mas esse do celular é algo muito comum. Porque o que antes a gente falava sobre priorizava tanto a privacidade, hoje é prova de amor. Então, Olha como muda, um né? comentário aqui falando que se naturaliza os ciúmes. Você falou que duas moças normalmente começam e acham bonitinho os ciúmes. Ai, tem ciúmes de mim. Ai, que coisa fofa, porque me ama. Isso. Vira. Tudo que a gente vai falar aqui, tudo é baseado no amor ou na sua falta, tá? Que se a gente for entrar muito em campo de psicanálise, psicologia, a gente fica 2 horas aqui. Mas é isso mesmo. É aquela coisa de preciso ter provas, né? Preciso me sentir amada. E quem precisa se sentir amada é aquela pessoa que acha que não teve amor o suficiente. Ou
porque faltou, o outro foi incompetente em não dar, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser namorado, amigo, chefe, ou porque ela tem uma idealização de amor e desde criança ela acha que falta, que aquele amor oferecido por aquela família, por aquele sistema familiar, escolar, social, é pouco para ela. Ou por ela achar que não merece amor, porque ela é insuficiente. Então, se a gente for olhar, tudo que a gente falar aqui, a gente vai estar falando de amor e a gente vai estar falando também de autoestima, na verdade, de baixa autoestima. E estaremos falando também de sentimento de rejeição, que é um sentimento muito primata. É o primeiro sentimento que vem, assim, né, de uma criança, né? Nós somos bichinhos, animais, a gente nasce, né, sai do útero da mulher, do útero da mãe, e a gente cai no mundo. Então a gente já sai achando que alguém está jogando a gente fora. E aí a gente chora, porque a gente quer toque de novo. A gente quer ser envolvido de novo. Então a gente chora e essa mãe nos acolhe, essa mãe nos alimenta, né? E aí quando ela está longe, a gente chora de novo para ela voltar. Ela está longe, a gente chora de novo para ela voltar. Então esse sentimento de rejeição, ó, acompanha a gente desde a vida, né? Desde a da exposição ali no nascimento. E um comentário aqui que teve, para ilustrar, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Verdade. e colocar é muito, assim, tem gente que pensa que não tem, mas é muito, infelizmente, comum em termos, né? Não vou falar comum, mas infelizmente tem entre duas mulheres essa relação, o que você condena, às vezes, em casais heterossexuais, quando você vê duas mulheres Sim. e ficando de. Ai, é o ciúminho, essa carência, essa coisa Sim. de ficar. Nós estamos falando de desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente se coloca ali no igual, a gente faz, né? E a gente também está falando de uma sociedade machista, onde mulheres são machistas também, né? Então, a questão do controle, a gente aprende com os nossos pais, né? E a gente muitas vezes acha que aquilo é amor, aquilo é exemplo de amor. Meu pai dizer o que minha mãe tem que fazer ou dizer o que eu tenho que fazer mostra o quanto eu sou a joia rara da família, enquanto as mulheres da família são importantes, enquanto os homens não querem perder as mulheres da família. E aí a gente cresce como mulher achando que controle é algo natural, é algo que faz parte do processo. Não, o ciúme, o controle é parte do processo de amor, de amar, e não é, né? Você acha que a gente já pode passar para o próximo? Ou ficou... Certeza, pode. Ficou certinho ali, né? Então é quando eu me intoxico do que não é meu. Do que é do outro, chega até mim e eu acabo fazendo por nível de igualdade. Eu vou embora antes de dar um outro exemplo de rede social. Então, rede social, né? A pessoa começa a ver quem são as amigas que estão ali, se é mais mulher, se é homem, se é mulher bonita, se é mulher de academia. E aí começa a pegar no pé. Ah, é para isso que você vai na academia? Não, eu vou na academia e essa pessoa está na academia. Mas olha essa pessoa. Eu não acho legal ter amizade com essa pessoa. E aí a gente até passa a acreditar que pra gente ser aceito e que de repente aquela pessoa tem até razão, né? Porque por que eu sigo aquela pessoa, né? Eu sigo porque eu quero. Eu sigo porque o Instagram é meu. Eu sigo porque a academia tá lá. Mas aí a gente começa a entrar nessa vibe mesmo de aceitar, de ceder, ser submisso a isso para caber no amor. Sempre para caber no amor. Né? Então a gente está procurando amor o tempo todo. É uma loucura. E quanto mais amor eu quero, porque eu sempre acho que falta. O ser humano acho que é muito carente. Muito carente. É isso aí. Vamos passar para uma outra questão que é algo que acontece muito, muito, que é a relação abusiva, né? Então a gente fala muito de relação abusiva. Aí eu vou tentar, sempre que possível, mostrar a diferença da relação anterior, que a gente falou aqui, com a que eu vou estar falando, tá? Então, nessa relação abusiva, a pessoa, ela sabe que ela está sendo abusiva. Ela sabe. Mas ela terceiriza. Então, por exemplo, se eu fico com ciúme por causa da roupa que você está vestindo, eu te humilho, eu te manipulo e ainda consigo fazer com que você sinta culpa da roupa que você está usando. A pessoa abusiva, ela sabe que ela está a mais. Mas ela se acha muito esperta. Ela se acha muito inteligente.
Então, esse abuso ele vai acontecer de uma forma muito consciente e vai fazer o outro se sentir culpado. E quem é o abusado? É o dependente emocional, que a gente vai falar no final. Não dá para ter relação abusiva sem um dependente emocional. Porque o abusador é como se fosse o agressor e o abusado é uma vítima. Então, ele depende, como se fosse um papel e o papel principal e o papel complementar, sabe? Um não vive sem o outro. É uma coisa muito, muito doida. Então, o abusivo, a gente tem níveis de. Níveis não, a gente tem instâncias, vamos dizer assim. A gente tem lá o abuso físico, né? E o abuso psicológico emocional, tá? Antes a gente falava muito de abuso físico, né? Então a pessoa precisava apanhar para ser constatado que havia uma relação abusiva ali naquele lugar, naquela casa, naquela família, naquele emprego. Hoje a gente sabe que o abuso psicológico, ele machuca tanto quanto ou mais que o físico. O físico, ele deixa cicatrizes que muitas vezes secam somente no corpo. O psicológico, muitas vezes, não, tá? E a gente tem uma gama muito grande de abusos físicos e psicológicos na nossa sociedade. É todo dia. É o feminicídio de 1 milhão, né? É o abuso que a gente faz sem perceber, é o abuso que a gente se permite também acontecer sem perceber, né? Eu vou trazer um exemplo, Paula, porque às vezes as pessoas que estão nos vendo ou nos verão depois, elas podem estar passando por algo muito parecido e não percebem. Eu atendi uma pessoa durante um tempo, que ela estava ficando com alguém, uma pessoa, e na pandemia, essa coisa de, vamos ficar batendo perna por aí, deixa eu ficar aqui, a pessoa foi ficando na casa dela e elas estabeleceram um relacionamento, ok? E essa pessoa que entrou na casa dessa minha paciente, ela passou a controlar a vida da paciente todinha. Todinha. Essa paciente tinha vindo de um outro relacionamento anterior que houve traição e abuso psicológico, né? Acho que a traição já é um abuso, se a gente parar para pensar, né? Mas vamos dizer que são coisas separadas. E ela sofreu abuso psicológico por quê? Porque ela se sentiu culpada, porque a pessoa entrou na greve de silêncio com ela. Foram N coisas que ela teve que passar até se separar. Então, o que aconteceu? Ela ficou com alguns traumas aí guardados dentro dela. E quando a gente tem trauma, Paula, a gente entra numa vibe de qualquer coisa serve. Porque a gente se sente tão pequena, tão machucada, que o próximo que vem serve. Porque se for um pouco melhor que o outro, tá tudo bem. Olha onde a gente tem parâmetro, né? Se for um pouco melhor que o outro, pior. Aí tá tudo bem, vamos prosseguir esse relacionamento. E essa pessoa que entrou na casa da outra, ela dominou a vida dessa minha paciente todinha. Então, o que era mais intrigante nessa relação e que a gente constatou como abuso? Ela tinha uma vida para fora da casa, e vou te dizer que para dentro também, porque ela deitava na cama quando queria, ela dormia e tinha relação quando queria, era sempre as prioridades dela, da que entrou na casa, que chegou de fora, e a outra ficava ali à mercê, tá? E qual o abuso que ela sofreu, que a gente constatou junto no consultório? É quando a outra pessoa, ela não, além de não nos respeitar, ela não assume a gente. Então, é uma pessoa que ninguém sabia que ela namorava ou morava com alguém. Nas redes sociais, essa pessoa não existia, esse parceiro, não, essa parceira dela não existia. Quando elas viajavam juntas, e a minha paciente ganhava mais, então ela bancava uma parte maior dos passeios, essa pessoa ficava tirando foto sozinha e postando foto sozinha. E essa minha paciente tinha que pedir para essa pessoa tirar uma foto com ela. Ela até tirava, mas ela não postava. Isso não é um abuso psicológico? Demais. Olha, é uma coisa Demais. simples, se você olhar, é uma conversa simples, mas que constata que tem um abuso aí. Porque como se a pessoa fosse fantasma. Ela serve dentro de casa para pagar as contas, fazer a comida, deixar tudo limpinho, as roupas cheirosinhas. Mas e cadê a pessoa na vida da outra? Cadê? Não conheceu os pais dessa pessoa, nada. Isso
é abuso psicológico também. Tá? E eu até ia fazer uma pergunta, tem uma pessoa aqui que quer fazer uma pergunta, se quiser mandar, para não ver, só falar. Que você falou que a pessoa entrou na casa e ela abusava, ela queria controlar. Isso, você falou, tem a parte financeira. E até na parte de relacionamento, de sexo, é tipo, vai transar na hora que eu quero. Também entra? Tipo, eu tô com vontade de transar, então a gente vai transar agora. Se você tá, não tô com vontade, eu não quero. A forma como isso é conduzido, né? Se é uma sedução, se é uma imposição, se é um jogo também, tudo isso, às vezes, até esses três fatores podem diferenciar se é um abuso ou se é uma relação narcisista, né? Onde o outro é poderoso e você me serve. E aí aquele que serve, dependente emocional, pensa, se eu não fizer, ele procura outra, ela procura outra. Então, eu não estou com vontade, mas vamos deixar rolar porque eu não quero perder. Porque se eu perder esse, acho que ou essa, não sei, acho que nunca mais consigo outra. Porque eu me olho muito pequena, eu me vejo muito pequena, muito humilhada, muito machucada. Então eu vou cedendo, né? Quando a gente chegar no narcisismo, vai ser muito legal. Acho que de todas as relações é a que mais deixa a gente chocado, assim, porque tem muitas particularidades que a gente nota e fala, nossa, eu estava aqui o tempo todo e eu não vi, né? Eu só vi quando eu saí da relação. Eu gostaria, né, vou aproveitar que hoje é o Dia da Mulher, eu gosto muito de dar exemplos pessoais meu, até para pacientes também, porque a gente mostra que a gente é humano, né? É muito fácil a gente falar, colocar uma mesa entre as pessoas, né? E eu ficar aqui num status de poder e o outro ali num status de necessidade. E não é isso a terapia, né? A terapia é uma troca entre duas pessoas, onde uma tem uma experiência científica, profissional, e a outra tem uma demanda pessoal. Mas eu gosto de fazer essas trocas porque eu trago o paciente que é o mais perto de uma realidade humana, que aconteceu comigo. Último relacionamento antes de eu ter a relação, né, um relacionamento com o meu marido, estou com ele há 12 anos, estou com um relacionamento há 14 anos atrás, 13 anos atrás, mais ou menos. Há 13 anos atrás, Paulo, eu tinha 32 anos, já era uma mulher madura, já tinha um filho aí de 9 anos, já era formada em psicologia, já tinha trabalhado em consultório próprio, estava trabalhando numa empresa como assistente de recursos humanos. Porque eu gosto de experiências diferentes, mas para eu precisava de estabilidade financeira na ocasião, tá? Então vamos lá. Eu namorava uma pessoa que insistiu muito em namorar comigo. Olha só, interessante. Mas insistiu muito, sempre me rodeava, me rodeava, me rodeava. Aí eu pensei assim, eu vou dar uma bola para essa pessoa, porque eu tô aqui sozinha, tô de boa, tô de boa. Essa pessoa fazia tudo para me conquistar. Tudo, tudo. Não vou falar em coisas materiais, não. São de atitude, de telefonema, de levar para um lugar legal, de apresentar com os amigos, de te tratar bem, de abrir a porta do carro. Ok, nossa, maravilha. Quando ela teve a certeza do meu gostar, do meu compromisso, do meu sentimento, aí começaram os abusos. Eu não percebia. E talvez outras pessoas não percebiam porque eles são muito inteligentes. A gente vai falar muito isso na questão do narcisista, tá? Eles são extremamente inteligentes. Psicopatas também são muito inteligentes. Mas vamos lá. Nós ficamos num relacionamento bem abusivo, onde eu sempre cedia, né? Então eu era dependente emocional, e ele era o abusador. Então o abuso dele era no sentido psicológico. Então, quando acontecia alguma coisa que ia em desencontro do que ele tinha programado para a noite, por exemplo, ele programou na terça-feira que sexta-feira a gente ia fazer um encontro de amigos no apartamento dele. Ok. Se naquele dia eu tivesse que trabalhar até mais tarde, ou eu não estava legal, com dor de cabeça, com cólica, ou meu filho não estava bem, não ia rolar, nossa, era um motivo para a briga do fim de semana, tá? Conclusão. Ficamos uns 7 meses juntos, ele terminou comigo por telefone, e ele colocou as minhas roupas num saco de lixo e deixou no prédio, na portaria do prédio da minha mãe. Como eu me senti, Paulo? Um O lixo. próprio Literalmente. Literalmente. Porque tava as roupas tudo um lixo. Paula. E aí essa pessoa, o abusador, ele tem um poder tão grande sobre o dependente dele, que eu comecei
eu me senti culpada, eu pensava que eram coisas que eu não tinha feito. O que eu não fiz? Será que eu pisei na bola como mulher, na intimidade, no profissional? Ah, e detalhe, no profissional, onde ele me deu carona até o trabalho, quando ele chegou em frente ao meu trabalho, eu era de uma RH de uma logística. Então, a gente pega o pão, é um monte de caixa, madeira, empilhadeira. Quando ele me deixou em frente ao meu serviço, ele olhou pra mim e fez assim, é aqui que você trabalha? Com uma cara de nojo. Em vez de eu ficar com raiva dele, eu fiquei com raiva de mim. Porque era ali que eu trabalhava. Eu tinha que arranjar um trabalho melhor. Eu tinha que mudar de trabalho urgente. Paula do céu. Como é difícil, né? Uma mulher conviver com um abusador, com um narcisista, com uma relação tóxica. E isso que você falou, tem aqui, tá chegando aqui, depois eu leio tudo. Sim. Tem uma coisa que eu já ouvi falar. Gente, tem gente que fala com orgulho. Sabe o que é? Eu gosto de conquistar. Depois que eu conquisto, eu perco o interesse. Sabe? Narcisista. Né? Eu sou sapatão das galáxias e eu vou conquistar essa mulher de qualquer jeito. Isso. É o narcisista. É o Eu narcisista. É, Eu vi, é o narcisista, é o próximo. Eu vi alguém perguntando como que eu consegui, né, lidar com isso depois. Olha, eu fiquei uns 3 dias sem tomar banho, eu perdi uns 5 quilos em um mês, e aí eu tive rede de apoio. Por isso que eu falo que as pessoas com as quais você anda, são as pessoas que você escolhe para sua vida, elas são muito importantes. A sua família também, se você tem uma família funcional, estruturada, pode, né, com quem você pode se relacionar e contar, também é muito importante, porque eu tive apoio de família e de amigos. E fui para onde? Eu fui para academia, Paula. Eu fui malhar. Eu falei, gente do céu, eu emagreci muito, eu não tô me encarando no espelho. Eu tenho que ir para algum lugar que tem espelho, que eu tenho que me olhar, que eu tenho que me desafiar. E aí eu fui para academia, foi maravilhoso. Fiz amizade com a instrutora, porque eu não sou de falar na academia, né, Paula? Nem a Paula. Você também não? E eu me permiti ter esse processo, né? De me permitir ficar triste, me permitir ter isso como exemplo. Aceitei como mulher, como psicóloga, que eu também estava propensa a passar por isso. E que a minha história poderia ajudar outras pessoas. Enfim, eu fui me reconstruindo dessa forma. Então, a amiga que perguntou foi isso. Eu me permiti sentir tudo isso, ressignificar e fui atrás da coisa mais importante, que era eu. Fui fazer academia, não troquei de emprego, a troca de emprego foi uma consequência de outras coisas, tá? E agora só, eu vou ler aqui tudo que mandaram, tá? Aí você fala para mim, encaixa nesse ou encaixa em outro, beleza? Boa, boa, Paula, boa, boa. Então vamos partir para o próximo, né? Porque eu acho que já dei exemplos demais do abuso. Oi? Ou eu leio esse que tá aqui, ou você quer falar o próximo? Não, Então, pode ler. Se for esse de como você conseguiu se recuperar, foi o que eu acabei de dizer. Tem alguma coisa aí? Não foi caixinha? mandaram aqui pelo direct. A Pode mulher falar. em questão me disse que tinha relação com uma mulher casada. Ela entrou num casamento lésbico fechado e disse ser não monogâmico, porém foi uma intrusão. Não havia um acordo real entre as parceiras. Ela chegou como um homem que invade para transar apenas. Isso aconteceu, eu entendi depois, por ela ter sido rejeitada muitas vezes e não conseguir ficar só. É uma mulher branca, de mais de 50, ainda ela até colocou aqui, plus size, e de terreiro, e lésbica como eu. Isso seria o quê? Abusivo? Bom, vamos lá. Deixa eu só entender a parte. Eu fiquei focada lá na relação, misturado aí. Vamos focar na parte dela. Ela é essa pessoa que se descreveu agora. Não, ela mandou que ela conheceu Essa pessoa descrita é a pessoa que entrou na relação lá. É isso? É. Vamos lá, né? Se a gente olhar a história individual de cada um, né? Tem que ver quais as crenças que ela tem, quais os sentimentos de autoestima e rejeição que ela tem, o que foi programado pela educação que ela recebeu da família dela, né?
sabe o ditado popular, Paula? Aquela coisa de Deus ajuda quem cedo madruga. Aí quando você arranja um trabalho de meio período, você não se sente boa o suficiente, porque não é aquele trabalho que cedo madruga. Aí a pessoa fala, você tem que arranjar outro emprego. Esse emprego aí não ganha bem, não dá em nada. E aí você fica, nossa, bem que... Então a gente tem que conhecer as crenças dela. Agora, quando a gente fala nisso, pode ter uma dependência emocional, pode ter uma carência, e aí o que vier serve, acabou. Mesmo não tendo enganada, e depois ficou lúcido, mas eu continuo lá. Por Então, que agora ainda estou lá? foi uma história que ela escutou dessa moça falando Sim. que ela entrou num relacionamento, mas não era aberto. Ela entrou só para transar. Transar Só pra... só. Tá. E ela continuou lá? E o relacionamento teve um acordo? Todo mundo sabe de todo mundo? Ou tem alguém que está atrás de alguma cortina? Não tinha acordo nenhum entre as parceiras. Então, será que eu não tenho alguém aí manipulador? Será que eu não tenho um manipulador narcisista? Que enquanto tá bom pra ele, dane-se o sentimento do outro? Tô falando lá na relação, tá? Não tô falando da pessoa descrita. Tô falando de alguém que participa aí dessa relação, né? Então, a história pessoal de cada um conta muito, né? Por isso que a terapia é algo muito individual. Não tem script para terapia, né? Cada um que senta ali é um livro que se abre. É uma história nova. Eu vou falar aqui, só fazer aquele... Eu faço meus apartes. Quem fez a pergunta também é uma amiga sua de profissão, psicóloga, que é uma história que ela ouviu tudo. Tanto é que se depois ela quiser conversar contigo, é só te mandar direct para vocês. Pode, claro. Qualquer pessoa que tiver dúvida aí. E eu dou outras referências também, porque eu sou uma aprendiz nesse assunto, né? Eu tenho 21 anos de experiência clínica, mas eu sou uma aprendiz, eu adoro seguir outros profissionais. Eu falo assim para a pessoa, vê essa profissional aqui, porque ela não mais. Então a gente tem que ter essa humildade e passar a informação para frente mesmo, e aprender sempre. Então quem quiser me chamar, pode chamar. A pessoa entra e, tipo, na verdade, a gente costuma falar dos relacionamentos Drizal. Drizal, no mínimo, está em comum acordo, né? Isso, eu entendo assim também. Mas, opa, então isso não é um Drizal. Você só foi ali para transar. E ela tá até falando que foi muito sofrimento. Isso, eu imagino que depois ela conversando com... Houve um grude, né? O grude ele pode estar ligado na dependência emocional e na manipulação do narcisista também. E quando tem o grude, dependendo de como acontece, vem abuso, né? Falando, teve abuso e chegou a ficar violento. E isso lá, rejeição, né? E a gente, mais uma vez, quando a gente fala rejeição, né? Como é um sentimento ruim de ser rejeitada, né? Quando a gente vai passar numa entrevista de emprego, quando tem uma vaga e tem 200 pessoas e você não passa, a gente sai de lá murcho, né? Um sentimento ruim de que foi rejeitado, de que eu não servi, né? De que toda a experiência que eu tenho, de que todo o esforço que eu fiz não serviu. Alguém é melhor que eu para encaixar naquela vaga. Então, esse sentimento a gente carrega em diversos pontinhos da vida, né? E eles vão para os relacionamentos, sim, porque é um relacionamento em paralelo. Eu tô ali com outra pessoa lado a lado. Ela vai, essa bagagem vai junto também. Bora lá. Vamos? Bora! Vamos falar agora das relações narcisistas. Nossa, o narcisista, né? O narcisista é aquela pessoa totalmente egoísta. É aquela pessoa... Olha só que interessante. O abusivo, ele percebe que ele é abusivo e ele acha que ele é o espertão. O narcisista, ele sabe, ele entende que ele é diferente, mas esse diferente dele, ele se intitula superioridade. Que ele não quer buscar atendimento psicológico. Eu não tenho narcisista no consultório. Não tenho. Eu acho que eu nunca tive. Talvez um ou dois. Mas assim, entra quando... Para ele falar do outro, é maravilha. Ele vai em 4 sessões falar do outro. Quando a gente entra no momento de falar dele, aí ele vai embora. Porque ele não tem problema, ele não tem defeito. Ele é maravilhoso. Ele é egoísta. Então, o narcisista, ele não procura ajuda, ele não procura tratamento, tá? É um transtorno psicológico. Aí sim, os outros que a gente falou, a dependência emocional não é uma questão comportamental, é uma questão mental, ou o abuso também, ou a toxicidade também. Agora, o narcisismo é um transtorno. O cérebro da pessoa é estruturado de uma forma diferente do nosso, tá? Um estudo interessante, Paula, que teve recentemente, é que o índice não.
Pense, né? Nós temos mais mulheres narcisistas do que homens narcisistas. Então, o Olha! narcisismo ele é mais para a mulher. Sapatou em plantão. Acho que a maioria aqui vai concordar contigo. Alguém vai se identificar com alguém. Você lembra que a gente estava conversando na academia e você fez assim para mim, né? A gente estava batendo papo e eu falei, não é porque são duas mulheres, o pessoal pensa é tudo fácil, porque são. Não. Lembra? Você que me ensinou. Quando a gente fala de mulher, fala, mas mulher se entende, mulher conhece as necessidades da outra, o universo feminino. Aí você foi, tá, me jogou um balde de água fria e falou, ah, tá, vai pensando, né? Mas porque a gente está nessa sociedade mesmo, a gente está numa sociedade em reestruturação e vai levar muitos anos ainda, acredito, 100, para a gente ter uma sociedade um pouco modificada para mais justa, para mais saudável, né? Mas estamos começando, até porque a psicologia as questões mentais estão cada vez ganhando mais espaço, né? Depois da pandemia, principalmente, minha agenda deu um boom, assim, muito legal. Aí, bom. Você já pega aí já no gancho, que perguntaram se uma pessoa abusiva pode ser abusiva e narcisista ao mesmo tempo. Uma pessoa agressiva? É isso? Não, uma pessoa abusiva e narcisista ao mesmo tempo? O narcisista, ele já é um abusador, tá? Todo abusador é narcisista? Não. Todo narcisista é abusador. E aí a gente vai falar muita coisa bacana. Espero, né? Porque a gente estuda tanto, aí depois pode fugir um exemplo, uma coisa ou outra, depois termina lá e fala, pô, eu podia ter falado daquilo ali, né? Mas vamos falar. O que tiver aqui na minha caixinha, a gente vai falar. Então, o narcisista, ele é muito egoísta. Ele não admite que ele tem um problema. O problema são os outros. Sempre o outro, tá? O narcisista, a gente falou de bom, né? O narcisista, ele começa a relação, a gente chama de love bomb. Como que é essa relação? O narcisista, ele vai te conhecer, ou a, tá? Narcisista, ele vai te conhecer, ele vai ser, sabe aquela pessoa toda ouvidos? Ele vai te ouvir, ele vai fazer uma leitura de quem é você, de como você se comporta, do que você deseja na vida. E ele vai preencher tudo isso com as mentiras dele, com as manipulações dele. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que conheceu um narcisista ali numa relação, ali num barzinho, e essa mulher, esse homem, esse casal que está conversando, um deles vai falar, né, a pessoa que não é narcisista vai falar assim, então, eu sou divorciada, sofri muito no meu divórcio, eu tenho um filho pequeno, que ele é tudo para mim. O narcisista está registrando tudo isso. Ah, então ela já sofreu muito em outra relação, então ela tem machucados. Ah, o filho dela é tudo pra ela. Então, é lá que eu vou agradar. E aí, essa pessoa começa a estreitar relações. A primeira coisa que ela pergunta numa chamada de vídeo, numa mensagem de WhatsApp é: oi, tudo bem? Tudo bom? E seu filho? Tá tudo bem? Ah, ele tá ótimo. Olha como ele vai lá na ferida, lá no íntimo do seu alvo. O narcisista sempre tem um alvo, tá, gente? Ele sempre vai ter um alvo. É uma coisa meio caça, sabe? Alguém está se identificando? Que é conquistar. É uma conquista. É a conquista. É como se a gente fosse um prêmio que ele quer, um troféuzinho. Isso, é a presa e que depois ele vai levar na boca e mostrar para todo mundo, ou para ele mesmo. Porque tem muitos casos de narcisismo que são a quatro paredes, que são relações paralelas, tá? Então não é de repente ele vai. É o troféu, como você falou, é o troféu, é a medalha de ouro no peito dele. Né? Ele vai carregar aquela casca e ver o quanto ele é forte, tá? Então, o narcisista ele vai ter essa frieza, essa inteligência, ok? E ele vai se manipular 24 horas através do que você fala. Sabe assim, o que você fala vai ser o alimento dele? Vai ser o alimento dele, ou dela, né? Geralmente, eles têm empatia inicial. Não é empatia, é uma simpatia. E aí, eles ficam super envolventes, eles são super atraentes, só que ele é manipulador, ele é ruim, conflituoso com o alvo dele. Então, é uma pessoa que, nossa, na sociedade, é um homem, uma mulher maravilhosos, é líder de equipe, é líder de empresa, é líder de vendas, tem um Instagram, você olha, você se apaixona, escreve poema, maravilhoso. Só que com aquela pessoa X, ele tem esse problema. Mas é só na relação amorosa? Não. Nós temos aí um monte de mães
Nós... E que elas não se tratam. Quem vai lá no consultório? Os filhos, as filhas, o marido, a esposa, né? Então a gente tem bastante mulher narcisista, mãe narcisista. E o narcisista, ele é assim. Tudo dele é mais. Tanto para bom quanto para ruim. Então, o seu emprego é maravilhoso, mas o dele é fantástico. O seu pé dói, mas o dele dói a perna inteira. Ele não valida o que você sente. Porque só o que ele sente é importante. Dá pra entender, Paula? Como a gente se entende, como a gente se entrosa, se envolve com pessoas assim o tempo todo e não percebe? Sim. Eu achei interessante essa parte de que sabe a tua fraqueza. Sabe? Descobre teu calcanhar de Aquiles e vai ali. Tem uma pergunta aqui que fizeram lá em cima, para não esquecer, que é normal, aí vai para todas as relações não saudáveis, tá? Okay. É normal uma pessoa sair de uma relação não saudável e entrar em outra? É porque ela está procurando uma relação baseada no que te falta. Sabe aquela amiga da escola que mal terminava um relacionamento, um namoro? Putz, passava uma semana, ela já estava namorando outro carinha? Não tem tempo de sofrer, a pessoa não tem nem tempo de sofrer. Porque ela precisa ter alguém. Porque ela tendo alguém, ela vai mostrar para os outros que ela é amada, desejada e preferida. Coisa que talvez ela não foi lá na casa dela, como irmã, como prima. Ela foi no grupo dela como amiga, né? Ela tem um pai ausente aí né? Que o amor que ele dá não é o suficiente para ela e ela se sente machucada e ela busca esse amor na rua, nos outros. Então é muito, é o que a gente chama, a gente fala assim, mas sai de uma relação, tem outra, não sei o quê. A pessoa tem uma autoestima, tá sempre apaixonada e aí a gente pensa, quando a gente entra numa relação doente, uma parte nossa também tá doente, não tá? Porque se eu preciso me sentir amada, e eu tô sempre passando de uma relação para outra, mesmo antes de cicatrizar, mesmo de tudo, será que eu também não tenho um quê de que eu sou poderosa? De que eu tô acima de vocês, outras meninas, outras mulheres, porque a escola inteira me quer? E tem uma coisa que eu queria te perguntar, Pergunta. que você falou atrás, nesse lance, acho que em todas, acho que uma das primeiras características quando você está carente é quando tem ciúmes de você, conhece alguma pessoa e a pessoa tem ciúmes de você. Uhum. Achar que isso é amor. Aí as pessoas, você acha que essa é uma característica muito grande da carência? Essa necessidade, é estranho, mas essa necessidade de alguém ter ciúmes da gente? Isso. Então, aí é o contrário. É quem recebe o ciúme do outro, né? Então, assim, ele tem ciúmes de mim, né? Então, o ciumento, ele é patológico, né? Ele tá controlando, ele tá permeando a vida da pessoa para poder ter as rédeas da vida do outro. E aquele que acha que o ciúme é bonitinho é a pessoa que, às vezes, cresceu numa família que o pai é abusivo, que o pai tem ciúme da mãe, que o pai tem ciúme das irmãs, porque ele sabe o que o homem faz. Então, filha minha, só namora assim, só veste assim, só veste assado. Aí ela vai pro relacionamento e acha que esse controle, esse ciúme é a extensão da casa, é a extensão do pai na relação. E, na verdade, a gente procura muitos pais nos nossos relacionamentos. Muito. Inconscientemente. A gente sempre procura no parceiro algo que a gente não encontrou nos pais ou algo que os pais tenham e que meu parceiro também tem que ter. Para eu ser feliz, para continuar sendo quem eu sou. Está muito no campo inconsciente, né? E o consciente é aquele iceberg, né? Que a gente vê a ponta e fala, meu Deus, que iceberg gigante. Nossa, se você olhar para debaixo do nível da água, você vai ver que ele é muito maior. E é esse inconsciente que conduz a gente para os lugares. Por isso que expansão de consciência, autoconhecimento é foco de processo terapêutico. É o que a gente faz na terapia. Na terapia, a gente não dá conselho, a gente não resgata ninguém do limbo. A gente proporciona momentos saudáveis, reflexivos, para a pessoa se autoconhecer e fazer gerenciamento do que ela sente. Não deixar o outro gerenciar o que ela sente. Não deixar o inconsciente gerenciar o que ela sente. Né? Vamos ver o que mais que o narcisista tem. Vamos falar de narcisismo nas relações de amizade? O
Porque nem todo mundo aqui namora, nem todo mundo aqui acha que namorar é o par, né? Na amizade. Vamos ver como que o narcisista age na amizade, né? Assim como no relacionamento ele chega dando o seu melhor, na amizade é a mesma coisa. Ele é aquele ombro amigo, aquela mão né, que dá carinho, aquele braço que abraça. E aí você vai se encantada com tudo aquilo. E aí você passa a ceder aos caprichos que esse narcisista da amizade tem. Então você fica com medo de falar não. Às vezes você vai num lugar ou vai numa festa, porque a pessoa diz que quer que você vá. Ah, não, mas você tem que ir, amiga. Você. Nossa, como festa assim? Aí você chega na festa, tem um monte de gente. Você fala assim, quem sou eu? Ou, né? Tô aqui mais uma, né? Porque ela é narcisista com um monte de gente. Todo mundo é importante. Porque ela quer o quê? Ela quer palco. Ela quer que a reunião dela seja demais, que aquela balada que ela comentou, que aquela balada que ela inventou lá, que é legal, que seja demais e ela seja o centro da atenção. E aí são pessoas que geralmente elas também trocam de amizades como se troca de camiseta, né? Essa amizade aqui perdeu a graça, porque é aquilo que você falou lá no nosso meio aí do processo. Parece que perdeu a graça, já conquistei. Eu preciso começar de novo aquela coisa de conquista, de ser o braço que abraça, de ser a que chama pra festa, que a minha festa é legal, que tudo que eu chamo é da hora. E aí ela vai e parte pra outra pessoa. E deixa aquela outra amiga, a antiga amizade amiga, que tá ali, mas não tá ali. E quando ela tá perdendo essa amizade, ela aparece de novo. Oi, amiga, tudo bem com você? A gente tá com saudade, né? A gente fala, oi, amiga, tudo bem com você? Ai, que ódio. Cai muito nessa relação, né? É tão comum isso, Paula. A amizade narcisista pode ser aquela que só quer saber tudo da tua vida. Ela quer que você conte tudo, tudo, mas ela só quer ouvir, mas ela não quer ajudar. Isso também é narcisista, mas ela tem que dar o troco, né? Porque só ouvir é muito passivo. Ela tem que dar o troco. Então, assim, o problema dela é maior, as lutas dela diárias são maiores. É uma coisa de grandeza muito nítido ali. Só que quando a gente está envolvido, a gente está ali tão acarinhado, tão acolhido, tão que a gente não vê. A gente só vê depois. Depois que tem um afastamento, depois que faz uma terapia, depois que se separa de vez, que briga, enfim. Mas dentro do processo a gente não vê. Porque a gente participa de muitos processos não saudáveis durante o longo da vida. Desde dentro de casa, na escola, na comunidade lá, se frequenta igreja, se frequenta grupo, se frequenta não sei o que social, no trabalho. Quando a gente vai ver, tem muitos relacionamentos assim. Por isso que a gente tem que buscar autoconhecimento, amor próprio, né? Regular as nossas emoções, trabalhar a nossa autoestima, porque a gente não pode mudar o outro. Eu posso manter amizade com uma pessoa narcisista? Posso. Mas agora eu sei o que fazer. Porque eu me percebi dentro dessa relação, né? O que mais que o narcisista faz? Geralmente, vamos falar de mãe narcisista. Vamos dar um exemplo pequenininho. A mãe narcisista, geralmente ela escolhe, se ela tiver 5 filhos, ela vai escolher um. É o alvo, de novo, questão de alvo. Ela vai escolher um para ter esse emaranhado com esse um. Os outros, ela escolhe um para ser o filho de ouro, tá? Então, numa família de 5, um é o alvo, um é o filho de ouro e os outros 3 sobrevivem, estão ali. E essa mãe, ela ama os seus filhos, mas ela é patológica, ela é doente. E esse alvo dela, muitas vezes são pessoas que vão buscar a vida inteira ser validados, serem amados. Então são pessoas que estão sempre buscando ser mais. Então se ela passa, por exemplo, numa prova, se ela entra na faculdade, que legal, mas o filho da minha amiga, nossa, ele faz MBA. Aí você fala, nossa, a faculdade é muito pouco para minha mãe, eu preciso fazer mais. Aí ela vai fazer um concurso, aí ela se formou, sei lá, advogada. Ela passou na OAB. Legal. Mas o filho da minha amiga que é advogado, ele é promotor de justiça. Então é o tempo inteiro uma busca por um ideal de amor para caber no amor daquela mãe e aquela pessoa acaba adoecendo também. Mas não como narcisista, mas como filha de narcisista. Então ela pode ter crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, ela pode ter depressão, ela pode ter o transtorno misto, né? Que é depressão com ansiedade, pânico,
porque ela sempre acha que a coisa vai dar errada, porque não tá dentro da expectativa da mãe dela. E ela se compara com os irmãos, principalmente com o irmão de ouro. Aí vira uma bola de neve. Você tem Uma uma bola de mãe, neve aí como você vai ter um relacionamento saudável com com a alguém? mãe. E a Aí mãe não se chama. trata, porque o narcisista não admite. Ele não se trata. Então, aí a garota, você tem uma mãe narcisista e você vai arranjar uma namorada que vai provavelmente uma tendência a você acabar indo para um relacionamento não Ou saudável. narcisista, ou de dependência emocional, né? Foi o que eu falei. Pro relacionamento abusivo e pro o narcisista acontecer, alguém tem que ser o dependente emocional. Aquele que se sente insuficiente, pouco amado, pouco visto. Deixa eu te fazer uma pergunta Claro. que eu acho que não entra narcisista. É chantagem emocional. Entra em qual relacionamento? É tipo assim, você namora uma garota, né? E a todo instante, a cada 5 minutos, vem a frase: Você é tudo na minha vida. Sem você eu não sou nada. É um Você dependente emocional. Ele é dependente emocional e ele usa esse recurso para manipular, né? A frase, você é o ar que eu respiro, isso a gente não emprega essa frase nem no nosso amor com o nosso filho, porque é um peso muito grande ser o ar de alguém. É mas, né, uma tarefa muito pesada. Então, se esse ar que eu respiro, você é tudo para mim, ele vai se tornar uma manipulação. se você Não vai embora. Se você for embora, você me mata. Olha a manipulação aí. Pode ser só uma manipulação, mas também pode ter alguma coisa de abuso por aí. Não é do narcisista, porque ele é o contrário, né? Ele é o ar de todo mundo, né? Ele é o do só, narcisista, não, Mas pode mas ser da questão do abuso, tá? isso Porque é uma pessoa, pensa, ela manipula. E manipulação é abuso psicológico. e Olha o uma peso que eu tô dando para outra pessoa. Eu tive um coisa, paciente, Paula, que ele ficou, que essa pessoa ficou com a outra porque ela achava que se ela terminasse, a outra pessoa ia se matar. Olha o peso, porque era isso que era dito consciente e inconscientemente dentro dos relacionamentos. e Se você for embora, uma coisa, eu vou me matar. E a culpa vai ser de quem? De quem foi embora. Da minha e você paciente. que isso das redes sociais fez dar um boom maior em relações não só. Porque, por exemplo, você tem casais, né, de namoradas, namorados, rapazes, moças, como você disse lá atrás, vê na rede social, nossa, você escreveu linda na foto, porque aí te proíbo de conversar com essa pessoa, bloqueie ela no Zap, Sim. você está proibido. Eu tô num relacionamento abusivo. Ou eu sou o abusado, ou eu sou o abusador. Paula, eu tive que explicar para uma paciente que o curtir do Instagram era um coração, porque era um coração. Porque ela já aconteceu isso com você? Porque ela chegava na consulta e falava assim, ele deu um amei na foto da pessoa. Eu falo, mas que amei? Foi lá, pum, apertou lá o coração. Eu falei, mas isso eu curti. É um coração. Falei, vamos respirar fundo e vamos trabalhar. Isso é um curtir. No Facebook é assim. No Instagram é assim, é curtir. Não tem outro para você selecionar. A pessoa coloca aquilo como a pessoa está dando coração, está cantando a outra, está atraindo e seduzindo e enganando ela. E você sabe Olha que onde vai a cabeça você. eu vou contar um caso que eu conheci, era um casal, eram duas moças, elas eram até noivas na época. Uma delas, assim, contando pra mim, tava noiva do lado e contando pra mim, pra minha amiga, assim, contando mesmo, como se fosse um orgulho. Porque um dia eu peguei o celular dela e comecei, quem é essa daqui que você tem? Você não tem que conversar com ela. E eu excluí mesmo, eu bloqueei, eu fiquei assim. Tanto é que ela Naturalizando isso, né? As duas pessoas naturalizaram isso como se fosse um acordo de amor, né? é isso, é uma coisa muito doida. Por isso que eu disse essa coisa de relação não saudável, como você falou, ela se naturalizou, assim, tá, assim, tipo, a pessoa às vezes nem percebe, nem percebe. Começa lá no tóxico
né, pode se desenvolver para algo maior, né? E aí pode se envolver com um abusador, uma próxima relação, pode se envolver com um narcisista, porque essa dependência emocional é minha. Eu que estou buscando amor nas relações, porque eu sinto falta deste amor desde um outro momento, da infância, da juventude, né? Olha, tem assunto, relações não saudáveis, dá exemplos e histórias para noite dentro. Da abusiva, da narcisista, mas as pessoas falam muito, pelo menos. Olha, confesso que eu mais ouvi, eu estava no relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico é só um lado ou é os dois lados? As duas pessoas. Ele começa com um e contamina o outro, né? Por isso que é uma toxicidade, né? É algo que contaminou a relação e a relação é feita de duas pessoas. Alguém começou com a toxicidade e o outro ficou tóxico também, tá? Se só um tá fazendo o movimento, aí é abuso. Quando há passividade, é abuso. Então você vai, joga água fria na minha cabeça, eu não faço nada. É abuso. Quando eu entro lá na relação, good vibe, paz e amor, e você começa a jogar água na minha cabeça, aí eu penso, o quê? Eu vou jogar água na cabeça dela também. Ela tá fazendo comigo, eu vou fazer com ela. É tóxico. Porque eu te copiei. Eu devolvi na mesma moeda. Eu deixei de fazer o que é da minha natureza, do que é do meu propósito, para copiar você, para me igualar a você, para competir com você. Deu para entender? Tem um comentário aqui muito legal, que está adorando, mas tirando a venda dos olhos. Por exemplo, isso que você falou, eu não sabia. Porque eu achava que era um lado. Um outro. Porque a pessoa fala, eu estava no relacionamento tóxico, ela era tóxica, ela era. Falou bonito, Paula. Falou bonito porque assim, a gente conta, é igual no consultório. A pessoa chega lá e conta o que o outro fez. Ela não conta o que ela fez. Ah, o outro fez isso, minha mãe isso, meu patrão isso, meu namorado, meu cachorro. Tá, e o que você fez quando a pessoa gritou com você? Ah, eu gritei também. E ficou, né, generalizada. Então isso é tóxico. Quando eu devolvo também, para me igualar, para competir, tá? Agora o abusivo não, sempre vai ter um passivo. É um papel principal e um papel complementar. É o herói e a vítima. É o herói e a. Pode ser, né? O herói salva, né? A vítima. Ou então o vilão, que é o algoz, e a vítima. Então são papéis complementares no abuso. No narcisista é a mania de grandeza. Eu não tenho problema, o mundo gira em torno de mim. Porque eu sou a forte, a esperta, a sábia, a controladora. Entende? É uma questão de personalidade. E a dependência emocional é aquela nossa baixa autoestima, de sempre estar focada na falta, focada no vazio. Então, a gente entra em relacionamentos não saudáveis por causa quando a gente não está saudável. Quando a gente não está. Então, a gente tem essa carência. E essa carência, eu falo que... O primeiro que eu costumo falar, gente, relacionamento não é trabalho. Você não termina um, começa com o outro em seguida, né? A gente tem que se curar, né? Se desintoxicar, né? Da relação anterior, né? Ser nós mesmos, praticar individualismo, de egoísmo, né? Para depois partir com outra relação. Sim. Né? Aí a pessoa vai, ela não tá bem. Aí, como você viu, a gente tá aqui, elogios, falando que é um algoz. Estão gostando da live. Obrigado para quem está participando. Gente, eu também não tenho palavras. Essa carência, você está carente, você já vem de uma família e você tem essa necessidade. Então, aí você confunde. Começa, aquela pessoa, começa com uma pessoa narcisista. Aí começa com aquele ciúminho, você se sente de princípio, você sempre se sente valorizada. E depois vem as humilhações, né? O narcisista, ele não se importa com o que você está sentindo. É aquele relacionamento onde a pessoa briga o dia inteiro, aí à noite vai pro quarto e quer amor. Aí você fala, pera, como assim? A gente brigou o dia inteiro, você encheu minha paciência o dia inteiro, você me humilhou o dia inteiro, agora você chega aqui como se nada tivesse acontecido? E aí, se alguma coisa não rola, ele ainda faz você se sentir culpada. Tá vendo por que a gente briga? Você é fria, você é mandona, é tudo do seu jeito. Ele joga
tudo para outra pessoa. Aí no outro dia outra pessoa acorda pensando, nossa, como eu sou horrível. Eu preciso melhorar algo em mim para essa relação melhorar. Sim, olha, tá aqui, estão falando grata por você estar aqui, porque é por você, porque não sou eu. Pois é, a gente fala desse tema, esse tema é independente de data, né? É um tema, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de sociedade, de educação, cultura, né? Então é um tema, assim, que cabe em qualquer lugar, em qualquer espaço, é um tema que abre espaço para outros temas de relacionamento, né? Relacionamento amoroso, social, família. Existem repetições, né? Então a gente nem entrou nesse caso, que também dá muito pano para manga, que são as repetições familiares, né? Que quando uma família funciona de um jeito há 100 anos atrás, ela continua funcionando desse jeito para sempre. Até que alguém resolva se libertar e falar, não, Deixa eu te eu fazer vou fazer diferente. uma pergunta. Toda. Me veio aqui, depois estão pedindo teu contato, eu vou passar. Durante a pandemia, é uma coisa que gente, para quem não sabe, eu e a minha gente se conheceu na academia, a gente bate muito papo, aí eu sempre vou contando meus casos para ela. É, a academia também é terapia. Sim. Durante a pandemia, todo mundo ficou para dentro de casa. E como se lembra que eu comentava com você que para alguns LGBTs foi muito complicado, porque moram com os pais. Então tem aquele lance, aquele preconceito velado. Tá, tudo bem, eu sei que você é, mas por favor, não fala, mas Não se com... manifeste, né? fique quietinha, tá? Você é sapatão, mas eu não quero que ninguém da família fique sabendo. Uhum. Leva. Aí a garota, né? Quer ter uma namorada, se relaciona. Leva a pessoa, às vezes, a ter um relacionamento não saudável com alguém. Sim. Sim, porque ela tá escondendo algo dela com ela mesma, né? Ela às vezes quer agradar as demandas familiares, ela quer, ela escutou em algum lugar que isso é uma fase, que isso pode ser revertido, enfim, ela né, é um bombardeio de serviço, na verdade, que ela recebe e que ela entra numa relação não muito legal porque ela tá perdida em si, né? E é o que eu falei, a demanda, né? O que os nossos pais e que a sociedade quer da gente, então, se a gente não estiver bem com a gente mesma, pesa nas nossas decisões, pesa nos caminhos que a gente vai trilhar, né? Então, acho que a pandemia deu mesmo uma segurada em muita gente, em vários sentidos. Acho que é um negócio que a gente pode até falar sobre, num outro encontro, sobre mudanças comportamentais pós-pandemia, né? Quantas coisas surgiram, assim, quantas coisas mudaram, poucas melhoraram e muitas pioraram, né? E agora uma pergunta. A Wendy deu uma participação especial aqui, pulando na minha frente. Eu ouvi, a minha tá aqui, meu doc. Isso é uma pergunta que me veio aqui, que a teve uma que colocou, né? Que ela é bis. E eu já comentei que tem esse preconceito, né? Tem gente que fala que pessoa bi é uma pessoa, né, que ela não sabe o que é da vida. Não, gente. Como se fosse um indeciso, né? Já escutei muito também. Dentro da sua profissão, dos psicólogas, vamos supor, eu sei que sabem que não é uma doença, né? Homossexual, óbvio, né? Tratado como uma doença. Mas o ser humano é o ser humano. Se chega, dependendo, alguém que está aqui, que esteja vendo, um conselho seu, que vai tá com problema com a sua namorada, um rapaz que está com problema com o seu namorado, que tá com problema de um relacionamento não saudável com. Se essa pessoa vai em um profissional, né, da psicologia, que seja homofóbico, e essa pessoa pode tentar incutir, sabe por que não é não saudável? Porque são duas mulheres, são dois homens. Como essa pessoa pode, o que ela pode fazer? Isso é errado, óbvio, mas como o que ela pode fazer? Ela passar por uma consulta onde ela se sinta constrangida, julgada,
enquadrada, ela pode, lógico, né? Não voltar nunca mais, não falar desse, não, como eu falei, não indicar esse psicólogo para ninguém e fazer uma denúncia junto ao CRP, né? O Conselho Regional de Psicologia. Aqui em São Paulo é o 06, né? Então, CRP 06, entra lá no site e tem a partezinha de denúncias. Pode denunciar sim. Com a pandemia, Paulo, aconteceu um negócio muito interessante, que nos grupos, né? Porque começou muito atendimento online, muita busca por saúde mental, porque a pandemia deixou todo mundo sem chão. E aí as pessoas buscavam psicólogos com qualidade X, né? Com adjetivo X. Então, teve um debate muito grande de repente, uma pessoa entrar e falar assim, eu quero ser, num grupo de psicólogos lá, no Facebook, estou à procura de um profissional um psicólogo homossexual. E aí, alguns psicólogos falam assim, mas psicólogo é psicólogo. E outros psicólogos falam assim, mas ela tem uma demanda que ela acredita que vai ser entendida por alguém que também passa por questões como a dela. Ou então pessoas pediam psicólogos negros. A pessoa, mas psicólogo é psicólogo, não importa a cor, mas às vezes a demanda dela, né, o que ela sente, o que ela precisa tratar, ela precisa de alguém que seja empático, que tenha ali uma experiência muito parecida, muito ligada com o que ela também está passando. E é um direito da pessoa escolher. A gente não escolhe se quer ginecologista homem, se quer mulher, se quer dentista homem, se quer mulher. É uma escolha. Quando a gente vai falar de cuidados, independente se seja mental ou corporal, a escolha é nossa, tá? E na Então, pandemia, acontece. um aumento de procura, que teve gente que teve o start de eu estou num relacionamento não saudável. A própria pandemia fez as pessoas perceberem, né? Porque quando você tá fora de casa e só vê a pessoa das 8 à meia-noite, ou das 8 às 10, que é na hora de jantar, tomar banho e dormir, você camufla um monte de coisa, porque o casamento não é baseado só no amor. Ele é baseado em acordos financeiros, acordos de fidelidade, acordo de status, acordo de crescimento, de cuidar de filhos, né? Aí veio a pandemia, as pessoas perceberam quanto o outro quanta parte do outro eu não conhecia, ou se eu conhecia, eu não convivia. Eu até conhecia, eu sei do meu eleitorado, mas eu não convivia. E convivendo, a pessoa aprendeu, percebeu e aprendeu o quanto é difícil a outra. Eu vou até falar que... Como? Deixou de achar fofinho os ciúmes. Isso! E vou até dizer que com a pandemia, o crescimento por terapia por parte dos homens cresceu muito. Chegou uma época que eu só atendia mulher. E a terapia é para todos. Da pandemia para cá, eu tenho uma demanda muito grande de homens. E tem uma demanda muito grande de jovens. Que já é porque os jovens, com a pandemia, foi tirado deles um período da vida muito bacana. Né? 2 anos dentro de casa, coloca aí você dos 16 aos 18. Mais maravilhosa da vida. Tem um comentário aqui, psicólogos são iguais aos anjos, não tem sexo, ou seja, é neutro. Tem que ter, Paula, mas o psicólogo é um ser humano, né? E a gente, infelizmente, tem muitos profissionais em todas as áreas. Médico, é só a gente ligar a televisão e ver médico, juiz, advogado, julgando, né? Colocando lá os seus princípios como verdadeiros, né? Então pode acontecer sim. O ideal seria mesmo a neutralidade. Tem um livro que a gente lê na faculdade, sou formada há 21 anos. Tem um livro que eu li chamado Neutralidade Suspeita. Na nossa formação, a gente tem que ler um livro nesse nível para a gente entender o que é neutralidade. Será que a gente é neutro o tempo inteiro? Eu sinto raiva quando eu atendo e eu vejo uma injustiça, eu sinto raiva. Eu tenho vontade de pegar a cara da pessoa que fez a injustiça com o meu paciente, ir lá na porta dela, pegar a cara dela e meter a mão. Mas eu não posso. Mas eu posso sentir, eu não posso fazer, não posso falar. Mas o senso de justiça e de injustiça tá lá. Como é que eu vou deixar isso em casa? Olha, gente, a gente não vai prolongar muito a live. Quem quiser fazer alguma pergunta, manda aí, enquanto eu faço uma pergunta para mim aqui. É difícil uma mulher... Por exemplo, eu estou num relacionamento com uma moça e eu descubro que não tá bom. E é difícil, tipo, eu chegar... Quando eu chego em você, eu fico pensando, né? Na hora que eu vou te procurar, psicóloga, para conversar, eu já devo estar extremamente destruída. Sim. Que você está num relacionamento abusivo, narcisista, ou se você também é uma pessoa tóxica, é difícil falar, Paula, eu tenho pacientes que a gente consegue juntos, né, chegar à consciência da coisa, mas aí a pessoa vai lá e nada muda, ela está consciente, ela sabe
o tipo de relacionamento que ela tá tendo, mas ela não consegue ter força para tomar uma atitude. E aí eu chego na paciente e falo, olha, você vai continuar nesse relacionamento? Tá difícil de sair? Ela fala, tá. E aí a gente vai tratar uma outra coisa. Por que tá difícil de sair? Quais as suas demandas, né, pessoais, história da infância? E tem outras coisas que eu não tenho, olha, Michele. Eu sei tudo que tá errado na minha relação, mas eu não vou me separar, porque eu tenho dinheiro para me separar. Eu vou continuar na relação, muito obrigada, tchau. Tchau. E é isso que eu ia perguntar. Essa dependência financeira, ela Tem encaixa, muita. tipo, a pessoa é narcisista, abusiva e tal, mas a outra quer, mas ela fechou tanto, você não pode trabalhar, você fica porque tem entre mulheres também, ó. Ó, você vai ficar cuidando da casa, Sim. você tal. E como sair? Porque além de tudo tem essa dependência financeira. Por isso, muita gente não se separa e continua no relacionamento de fachada o resto de uma vida. Tem muita gente que se separa e tem que reconstruir do zero a própria vida. Tem muita gente que se separa e tenta suicídio porque vê o quanto é difícil viver fora de um casamento, porque o casamento era o tudo, porque a relação não saudável transformou o casamento no tudo. E o tudo não é o casamento, porque o casamento é feito de pessoas, o tudo são as pessoas. As pessoas fazem parte do casamento. Então, Paula, tem muita situação difícil. Eu passo, assim, por cada coisa e tem hora que você se sente até impotente. Você sai do consultório assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? E eu falo para o paciente, nesse momento eu posso te acolher, eu posso te abraçar com os ouvidos e eu posso te dar um abraço. Mas é o destino, é a vida, é o que acontece lá fora que vai fazer toda a diferença. Você tem muito potencial para transformar, mas as decisões são todas suas. Porque não sou eu que estou na casa vivendo, Paula, né? Porque você pode falar, ai, você para. Ai, vai vender geladinho, vai vender copinho d'água no farol. É muito fácil a gente falar quando é uma sugestão, quando não é a nossa realidade, né? Então, é Tá, complicado. ela, ela fala tanto, mas ela não é feliz. Na verdade, é isso, a pessoa não está feliz. É. Então, e aí a gente olha e fala, ela é uma dependente emocional, né? Porque se ela largou o emprego por causa do casamento, né, dos filhos, do marido, de tudo que vinha junto, é uma dependente emocional. Porque quantas mães saem para trabalhar todo dia, faz tudo e vive, nossa, os filhos idolatram essas mães, esses pais, e as famílias são funcionais, são bacanas e tudo dá certo, né? Autoestima, amor próprio, gestão da emoção, tudo isso faz parte. A gente tem que buscar autoconhecimento. O problema é que a gente quer mudar o outro, né? A gente quer consertar. É o que a gente falou na academia, o consertar o outro, né? Como que eu vou Era consertar o outro, gente? Não dá. falar. Você falou hoje para mim isso na academia, eu falei, a gente tem isso também, a gente achar, tipo, eu vou ficar porque eu vou consertar. Ela tem, eu já até percebe no começo que a pessoa, a namorada tem, mas sabe que ela é assim? Porque ela teve outros relacionamentos que não foram bons, mas comigo, Coitadinho, coitadinha. ela é uma coitada, eu vou consertar. Ela faltou amor, sabe? Porque a ex dela traiu. É. É sempre assim. Por isso que é assim, mas comigo vai ser diferente. Porque eu não traio, então ele vai melhorar, eu não traio. Será que a outra pessoa Ela vai. melhora? Por que a outra traiu? Ele falou que foi porque ele traiu, ou porque ele era abusivo, ou porque ele era controlador? Não. Ninguém vai chegar num relacionamento falando, ó, o meu último relacionamento acabou porque eu, isso. Vai falar que o último relacionamento acabou porque não deu certo. Se a E a... pessoa, cada um. Não, eu falei isso porque normalmente você conhece uma garota e você fala, ai, eu vou ajudar, porque ela não era compreendida no outro relacionamento, eu vou abraçá-la, eu vou. Agora, uma pergunta muito. Vamos supor, eu vejo você num relacionamento tóxico, maluco, tóxico de ser maluco, um vigiando o outro, atacando o outro, abusivo, e com uma amiga que não tem o que fazer. Tem como chegar uma amiga ajudar? Ajudar, não. A gente pode. Dizem que opinião só dá quando pede, né? Mentira, a gente dá opinião como pessoa, não como profissional. Mas como pessoa, a gente é amiga, gente. Amiga, você pedir opinião, a gente vai trocando, né? A gente pode falar o que a gente está vendo, mas a pessoa vai estar tão envolvida, que muitas vezes ela não vai enxergar, ela não vai ver. E aí, talvez ela veja quando acabe. E olha que para acabar relacionamento narcisista é complicado, viu? Porque o narcisista, ele quer sempre mostrar que você não me esqueceu. Oi, tudo bem? Olha eu aqui. Vamos dar aquela volta? Você não me esqueceu.
ele tem isso. Então, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade de sair de relacionamentos assim. Mas as pessoas saem, Paula. Porque senão a gente não ia fazer terapia, né? Se fosse só pra falar assim, eu tenho um relacionamento abusivo, vamos levantar uma bandeira, ninguém ia fazer terapia. Então, a gente não... Eu falo que a terapia não dá garantias, né? E nem prazos. A terapia é uma terapia, é um processo. E as pessoas se colocam à disposição, as que realmente vão à disposição de se melhorar, elas acabam tendo uma expansão de consciência e começam a escutar a psicóloga, escutar a amiga, ler, procurar no vídeo, procurar informação, e aí ela conclui que aquilo ali não é relação. E ela consegue ter força para terminar. Então, quando a gente vê uma amiga, alguém que a gente gosta, que tem possibilidade de avisar que ela está num relacionamento abusivo, tóxico, complicado, a gente tem esse dever, sabe? De tentar abrir os olhos dos outros. Mais sua amiga, mas pelo menos a consciência ficou tranquila. Exatamente, né? Exatamente. Olha, amiga, você tá aí toda enrolada. Ó. Se precisar, tô aqui. Mas você tá enrolada. Né? Deixa agora que decidir. Meu Deus, peraí. Calma, que agora chegou aqui. Meu Deus do céu. Somos seres... Opa! Você consegue ler? Tô vendo, é isso mesmo. Nós somos seres políticos, emocionais, né? Por isso que é a tal da neutralidade suspeita, né? Porque a gente não pode emitir opinião, né? Faça isso, faça assim, se eu fosse você. Não. A gente sente como ser humano o que está acontecendo, né? E trabalha algumas questões com essa pessoa, sobre emoção, né? Entender o que é pensamento, sentimento, emoção, né? O que está dominando ela ali naquele momento? Quais as forças que ela tem para sair daquela situação? E é uma força que vem ali dentro da terapia, que a escuta, né, ela é muito espontânea, ela é muito íntima e forte, que a gente acaba ajudando o paciente dessa forma. Mas falar assim, isso não me afeta, isso não parece com nada do que já aconteceu comigo, isso não me dói. Dói, lógico que dói, lógico que afeta, né? Só que a gente tem que ter um distanciamento. Agora, a neutralidade, tipo um robozinho ali, sem sentimento, é uma coisa realmente muito fora, assim, da realidade. Tem uma aqui que colocou que ela é aquela amiga que fala, tá num relacionamento ruim. Agora, o que a gente não pode ser é aquela amiga que fica assim, eu te falava que você estava num relacionamento ruim, só agora... Bem feito. Fica lembrando o tempo inteiro depois que a pessoa, olha, eu te disse. Tem um personagem do Eu Te Disse, né? Eu te disse. Ela colocou aqui até aquilo que a gente disse, que você falou no começo, que é muito bizarro, que as pessoas raramente percebem que estão num relacionamento não saudável. É difícil. É estranho a gente pensar como a gente não percebe, né? Se a gente é um ser provido de mecanismos de defesa, né? Então, o nosso cérebro é programado para a gente sobreviver, para a gente se defender. E como que a gente cai nessas ciladas, né? É o que a gente fala. A questão emocional, muitas vezes, é uma extensão da nossa casa, da nossa família. Por isso que não dá para falar na terapia só da pessoa. Tem um relacionamento? Tem. Mas essas pessoas saíram de dentro de casas, saíram de dentro de instituições educacionais, saíram de dentro de padrões. Quem são essas pessoas envolvidas? De onde elas vieram? Então a gente anda para trás para poder andar para frente de novo. Então, quando a gente tem, como ela disse, né, como é bizarro isso, né, a gente ainda conseguir se envolver dessa forma, se deixar levar, mas será que não é uma extensão do que acontece lá na nossa casa? Lá na forma como os nossos pais interagiam, como os nossos avós interagiam? Será que não é uma informação instalada aqui no meu chip de memória em forma nuvem, que eu carrego como uma herança familiar? Quando eu falo herança familiar, gente, não é praga, tá? Ai, criadeira, não, como informação de padrão, de conduta, né? Será que eu não tenho toda essa parte lá embaixo da minha linha do mar sendo o verdadeiro suporte do iceberg? E isso me governa? Por isso que é importante conhecer o inconsciente, né? E tem vários tipos de terapia, Paulo, que a gente vai entrar aqui também, a gente vai lanche dentro. Mas a minha forma de trabalhar, eu sou formada pela psicanálise, né? E com o andar da carruagem desses 21 anos, eu introduzi os conhecimentos da psicologia sistêmica também, que considera muito o meio, a família, né? A gente é um produto do meio. Então, ninguém cai nessas ciladas porque quer. Existe uma predisposição também, tá? Mas é isso. Eu acho que os exemplos, né, foram bem falando.
relacionamento assim, mas ela teve que perceber que não Já teve tive um jeito. relacionamento, mas tive que perceber sozinha, minha mãe, que chegou mais perto, mas ainda assim, isso é a pessoa, é uma barreira que a gente tem que transportar, né? Que a gente tem que pular, que é só a gente que pode fazer. E não tem culpados, tá? Se a gente ficar procurando culpado nas relações, não tem. Somos nós e nós mesmos que temos que fazer o que tem que ser feito. Gente, o papo tá legal, já estamos 1h30, então, para encerrar. Tá vendo? Mentira. Mas a Mi vai voltar aqui porque a gente já tem ideia para outro tema Temos, e, com certeza, vamos ter outros e temos. outros. Que conselho que você dá para alguém que às vezes, no fundo, todo mundo sabe, né? Eu sempre penso nisso, que às vezes a gente tem aquele lampejo, né, de lucidez e a gente vê que não está num relacionamento bom, que não é bom, que não é saudável. Só o narcisista aqui, né? A pessoa narcisista aqui, né? Percebe, Ai, mas não quer cura, não. qual o conselho que você dá? Você deixaria aqui para Não, não consertar ninguém. Não conserte ninguém, né? Conheça, os filósofos já falavam, né? Conheça a si próprio, né? Conheça você mesmo, vá atrás de ampliar sua consciência, seja com terapia, com leituras, com momentos terapêuticos, porque a gente está muito fechadinho em casinhas, muito fechadinho em lugarzinhos, não estamos fazendo nada que é terapêutico. Então, nós temos a psicoterapia, que é um processo de tratamento, né? De autoconhecimento, mas nós temos também coisas terapêuticas, né? Dançar, fazer exercício físico, caminhar, brincar com o cachorro, mudar o estilo de vida, né? Então, a gente tem que consertar a gente, não é consertar o outro. Porque se a gente tenta consertar o outro, a gente está se anulando. E quando a gente conserta a gente está se priorizando. Então, nada de consertar ninguém. Conserta a você mesmo. E eu, como eu digo, o amor não completa a gente, ele transborda. Nós somos pessoas inteiras, nós temos que estar felizes. Então é isso. Sim. Sendo alguém fala, é minha metade. Não, não tem nada desse lance, é minha metade. Não. Você É. é E uma coisa desse. tirar da cabeça, né, Paula, aquela ideia de eu serei feliz quando eu me formar, eu serei feliz quando eu comprar minha casa. Felicidade não é o fim, felicidade é processo, felicidade é caminho. Então a gente tem que ser feliz no caminho da formação profissional, no caminho da compra da casa, né? Parar de colocar essas distâncias entre o agora e a felicidade. A felicidade é agora, não é lá na frente, não. E felicidade não significa tá agora, eu preciso de um relacionamento para ser feliz. Se eu não estiver com alguém, eu sou infeliz. Não. A tendência é a gente estar cada vez mais sozinho, tá? Inclusive. Ah, é. Assunto E para junto na academia assunto pra outro treinando e batendo episódio. papo. Foi muito bom. Eu quero agradecer o pessoal. Eu não consegui ler tudo, né? Porque a gente tem que falar, tem que ler. Eu faço uma coisa, eu faço outra. É meio que da terapia isso, né? Ou escuta ou fala. Mas eu quero agradecer a todos que comentaram, que dividiram, né? Tiveram coragem de dividir histórias, né? Porque a carinha de vocês está aqui, um pedacinho da história de vocês também está nessas linhas. Então, eu fico muito feliz das pessoas pegarem esse tempinho, estar aqui com a gente, colaborar com perguntas, colaborar com expressões ou elogios, ou só de estar aqui mesmo sem ter escrito nada, tá aqui o númerozinho de participantes. Então, muito obrigada a todos vocês, que venham outras, né? Vamos lá. Tá aqui, estão agradecendo, dando parabéns e muito obrigada pelas informações. E, gente, é sério, eu não sei colocar aqui o arroba, mas depois, quando eu subir o vídeo, tudo, sigam a Michelle, é Psico3, eu acho. Psico3, isso. É lá do consultório, né? Porque eu tenho o meu pessoal e tenho lá do consultório. E lá tem um monte de diquinhas, tem. Gente, só para dividir com vocês, né? Esse tema eu levei para um batalhão lá de São Miguel, 29º Batalhão da Polícia Militar, no Dia da Mulher, eles fizeram um evento lá. Tinham 80 policiais, assim, femininas. Elas prestaram muita atenção no que foi dito, se identificaram, né? Aprenderam a ter um pouquinho de compaixão com a demanda que elas têm de rua, né? De briga familiar, de briga de casal. Foi muito legal. Então é um tema, assim, para a eternidade, tá? Quem quiser falar mais sobre, quem quiser falar em particular, pode me procurar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque muito atendimento é online, é a casa, é a vida pessoal. Mas uma hora eu paro, dou toda a atenção que a pessoa precisa e
sou grata por isso, tá? Paula, obrigada pelo convite, que foi um negócio, né? Quem sabe que deu certo e que a gente possa fazer outros. Eu que tenho que agradecer. Olha, tem um monte de tempo, uma galera aqui, a Fátima falando que foi obrigada. Coloca tudo isso no papel para dar um livro. Sim. A live vai ficar salva. Sim, vai ficar aqui salva para verem depois, que isso é uma coisa muito importante. E sim, gente, olha, agora a mim conta o lado pessoal dela. Eu vou falar do meu, quando ela falou de academia. É muito bom, é onde eu converso, é realmente a minha terapia, dou risada, bato papo, encho o saco da minha chego meus casos amorosos, ela já conhece as minhas histórias, tá, gente? Mas obrigada, Paula. Obrigada a todos. Uma boa noite de sono pra gente, com reflexões, né? E a mim vai voltar aqui, gente, só para adiantar. É um assunto que ela falou que eu não conhecia, então vocês fiquem aí já pesquisando, porque todo mundo, ela disse que ghosting. Aquela pessoa que chega chegando e depois some, a gente vai falar dela também qualquer hora, viu? Falou, gente. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.